Você já se perguntou, será que este é o livro escrito pelo Judas que traiu Jesus? Pois a resposta é não. Este não é o relato do traidor, mas sim a carta de Judas, o meio-irmão de Jesus, e sua mensagem, embora breve, carrega uma intensidade impressionante. Em apenas 25 versículos, Judas nos convoca a permanecer firmes, a batalhar pela fé e a reconhecer a autoridade absoluta de Deus diante de toda forma de engano e confusão. Esse pequeno livro não pode ser visto apenas como mais uma carta do Novo Testamento. Ele é um alerta, um chamado urgente para cada geração de cristãos, viver de modo inabalável em um mundo que insiste em distorcer a verdade. Judas não se apresenta como irmão de Jesus, mas como servo de Cristo, demonstrando humildade e nos ensinando que a verdadeira grandeza está em se render totalmente a Ele. Sua experiência pessoal, que vai da incredulidade à fé inabalável após a ressurreição, dá peso e profundidade às suas palavras. Ao longo da carta, Judas denuncia falsos mestres que transformavam a graça em desculpa para o pecado e lembra os crentes do perigo da apostasia. Mas, ao mesmo tempo, nos encoraja a edificar nossa fé, orar no Espírito Santo e permanecer no amor de Deus enquanto aguardamos a vida eterna em Cristo. As palavras de Judas atravessam os séculos e continuam ecoando em nossos dias com uma força impressionante. Compartilhe este vídeo dos Sementes da Pureza com alguém que precisa de encorajamento e fé renovada e venha mergulhar comigo nas verdades transformadoras do livro de Judas. Antes de mergulharmos nos assuntos profundos da carta de Judas, é importante conhecer um pouco sobre quem a escreveu. Pense no que seria crescer na mesma família que Jesus, dividir a mesa, as conversas e o cotidiano com o próprio Filho de Deus. E mesmo assim, não acreditar nele durante boa parte de seu ministério. Essa foi a experiência de Judas. Também chamado de Judas, mas não o Iscariotes, ele era meio-irmão de Jesus e irmão de Tiago, autor da Epístola de Tiago. Ambos eram filhos de Maria e José, mas a fé deles não surgiu de imediato. Os evangelhos relatam que, enquanto Jesus exercia seu ministério, seus irmãos não criam nele, João 7,5. Imagine a tensão, ver seu próprio irmão declarar ser o Messias. Mas tudo mudou depois da ressurreição. Assim como Tiago, Judas se tornou um seguidor fiel de Cristo. Passou da incredulidade para uma fé firme, reconhecendo plenamente Jesus como Senhor. É nesse ponto que sua humildade se destaca. Em vez de se apoiar no fato de ser parente de Jesus para ter reconhecimento, ele inicia sua carta apresentando-se como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas 1:1. Ele não menciona em nenhum momento ser irmão de Jesus, apenas declara-se seu servo. Essa atitude não é apenas impressionante, mas também um exemplo. Judas nos mostra que a verdadeira autoridade espiritual não nasce de vínculos familiares ou conquistas humanas, mas de uma vida submissa a Cristo. Ele compreendeu que ser irmão segundo a carne não tinha valor algum diante da grandeza de ser servo pela fé. A visão de Judas é singular. Ele conviveu de perto com Jesus, caminhou da incredulidade até a fé e acabou se tornando um proclamador ardoroso do Evangelho. Sua breve carta carrega essa autoridade de quem enfrentou dúvidas profundas, mas saiu delas com uma convicção firme e inabalável. Ao avançarmos em sua mensagem, é importante lembrar do coração daquele que a escreveu. Judas não falou movido por vaidade ou por obrigação religiosa. Ele escreveu como alguém radicalmente transformado, movido pela urgência de advertir e fortalecer os crentes.
Sua trajetória, marcada por mudança interior e por uma humildade verdadeira, abre o caminho para um dos avisos mais sérios e necessários encontrados em toda a Escritura. Depois de se apresentar como servo de Cristo, Judas vai direto ao propósito da carta. Um chamado intenso para que os cristãos permaneçam firmes. Ele declara: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, senti a necessidade de escrever-vos, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1:3. Mas o que Judas queria dizer com batalhar pela fé? Não é uma luta física, feita com espadas ou armas humanas, mas uma guerra espiritual, onde a verdade de Deus é o escudo e a arma principal. A palavra usada aqui transmite a ideia de alguém em combate, que permanece firme no meio da pressão, sem desistir. É a imagem de um soldado que resiste no campo de batalha, sabendo que sua vitória depende de permanecer fiel. Judas tinha plena consciência da gravidade da situação. Falsos mestres já haviam se infiltrado no meio do povo de Deus, distorcendo o evangelho e afastando os crentes da verdade. Não se tratava de pequenas diferenças de opinião, mas de pessoas perigosas, verdadeiros lobos disfarçados de ovelhas que transformavam a graça em desculpa para a imoralidade e negavam a autoridade de Jesus como Senhor. Pois certos indivíduos se infiltraram sorrateiramente entre vós, os quais, desde muito, já estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas 1:4. Esse alerta não ficou restrito ao primeiro século. Basta olhar ao nosso redor hoje. Quantas vezes o evangelho é distorcido em nome da cultura, da conveniência ou de uma falsa tolerância. Assim como nos dias de Judas, vivemos em uma geração que tenta suavizar a mensagem da graça, seja reduzindo-a a frases vazias, seja usando-a como justificativa para o pecado. Batalhar pela fé significa permanecer inabalável, usando a palavra de Deus como proteção e arma, sem ceder ou negociar a verdade, ainda que as vozes contrárias sejam intensas. No entanto, essa luta não se limita a rebater argumentos. Ela também envolve trazer luz e entendimento. Judas chama os cristãos a preservar o evangelho, pois nele está a vida. A fé foi entregue uma vez por todas e deve ser guardada como um tesouro inestimável que não pode ser corrompido ou distorcido. Sua exortação nos mostra que o objetivo não é simplesmente vencer debates, mas manter viva a esperança da salvação, tanto para nós mesmos quanto para aqueles que ainda serão alcançados. Veja como os paralelos são claros. Naquele tempo, assim como hoje, falsos mestres entravam sorrateiramente. Naquela época, como agora, ofereciam mensagens distorcidas que agradavam aos desejos humanos, mas conduziam à destruição espiritual. Naquele contexto, como no presente, os servos de Deus eram chamados a se posicionar, discernir e afirmar: esta é a verdade, e não será corrompida. Diante desse chamado de Judas, somos levados a refletir. Em que momentos somos tentados a abrir concessões? Em que situações deixamos que o barulho da cultura ou a busca por conforto silenciem nossa voz de testemunho? Lutar pela fé não significa elevar o tom ou tentar vencer no grito, mas viver de tal forma firmados no Evangelho que nossas atitudes falem com mais força do que qualquer discurso. A mensagem de Judas continua tão necessária hoje quanto foi no passado. A fé que recebemos é um tesouro colocado em nossas mãos, e a luta para preservá-la é verdadeira,
mas também é certa a vitória em Cristo. A pergunta que fica é: estamos dispostos a permanecer firmes, a defender e anunciar a verdade com coragem e ao mesmo tempo com graça? O chamado não é para amanhã, é para hoje. O tempo de se levantar é agora. O chamado de Judas para batalhar pela fé vem acompanhado de uma advertência séria. A apostasia traz consequências profundas, e os exemplos de rebelião nas Escrituras servem como lembretes permanentes. Depois de convocar os crentes à firmeza, ele volta o foco para aqueles que se afastaram da verdade de Deus, descrevendo de forma clara e intensa a sua queda, para que ninguém ignore os riscos de abandonar a graça. Ele escreve: pois certos indivíduos se infiltraram sorrateiramente entre vós. São ímpios que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Para demonstrar a seriedade do pecado, Judas recorre a exemplos marcantes das Escrituras, mostrando as consequências do orgulho, da cobiça e da rebelião. Ele recorda primeiro os anjos caídos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria habitação. Judas 1:6. Seres celestiais que antes habitavam na presença de Deus permitiram que o orgulho dominasse seu coração e, por isso, foram expulsos e colocados em algemas eternas. É um contraste impressionante. Aqueles que foram criados para a luz agora vivem confinados nas trevas, porque escolheram a desobediência. Em seguida, Judas cita outra imagem impactante: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido como aqueles em prostituição e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas 1:7. Aqui ele relembra a história de cidades que se entregaram à imoralidade e à corrupção, rejeitando completamente a vontade de Deus. O juízo sobre Sodoma e Gomorra se torna então um aviso vivo. Toda escolha contrária à santidade traz consequências sérias e inevitáveis. Depois disso, Judas menciona Caim, que, dominado pela inveja e pela ira, acabou tirando a vida de seu irmão Abel. A trajetória de Caim é um alerta contra o domínio do pecado quando ele não é controlado. O próprio Deus o advertiu: o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4:7. Ainda assim, Caim escolheu ignorar a voz divina e seguiu seu próprio caminho, entregando-se ao mal. Essa atitude mostra o quanto o coração humano pode se endurecer quando dá espaço às paixões e ressentimentos. Quantas vezes também nós nos encontramos diante de escolhas semelhantes, permitindo que emoções e desejos nublados determinem nossas ações, em vez de ouvirmos a direção de Deus? Na sequência, Judas lembra de Balaão, o profeta que deixou a cobiça desviar o propósito de sua vida. Mesmo sendo alguém que conhecia a voz de Deus, ele se deixou seduzir por ofertas de riqueza e acabou favorecendo os inimigos de Israel. A trajetória de Balaão é um lembrete solene. Possuir dons espirituais não significa estar imune ao perigo de comprometer a verdade. Ele nos mostra que até aqueles que receberam revelações de Deus podem cair quando o coração se inclina para o lucro fácil e para as vantagens passageiras. E nós? Quantas vezes também somos tentados a abrir mão da fidelidade e da integridade por ganhos imediatos que logo se desfazem? Por último, Judas recorda o exemplo de Corá, que se levantou contra Moisés e contra a autoridade que o próprio Deus havia estabelecido. Sua rebelião trouxe um dos julgamentos mais impressionantes das Escrituras. A terra se abriu e engoliu a ele juntamente com os que o seguiram.
Números 16. Esse episódio serve como um forte alerta contra a soberba de imaginar que podemos desafiar a ordem e a sabedoria do Criador. Essas passagens não são apenas relatos de tempos antigos, mas espelhos espirituais para nós hoje. Onde o orgulho tem nos deixado cegos, onde a ambição tem nos desviado, onde temos rejeitado a direção clara de Deus em favor da nossa própria vontade. Entretanto, a mensagem de Judas não se limita às advertências. Ela também traz esperança. Ao citar esses exemplos de queda, ele não apenas denuncia o erro, mas nos mostra os caminhos a evitar, apontando de volta para a rota da vida. A apostasia é uma ameaça real, mas não é um destino inevitável. Podemos permanecer firmes se estivermos enraizados na palavra, buscando continuamente a vontade de Deus e vivendo em humilde dependência da sua graça. Esse é o momento de refletir. Existem áreas em sua vida em que você tem se afastado da verdade de Deus? Há influências, ainda que sutis, que estão tentando distorcer sua fé? As advertências são antigas, mas continuam atuais. O inimigo repete as mesmas mentiras em todas as gerações. Que orgulho é sinal de força, que cobiça traz vantagem, que rebelião é sinônimo de liberdade. Judas, porém, nos lembra: tudo isso são armadilhas que levam à destruição. Mas em Cristo existe um caminho muito melhor, um caminho de vida, de fidelidade e de verdadeira liberdade. O forte alerta de Judas contra a apostasia nos leva diretamente ao ponto central: os falsos mestres. Eles não eram apenas pessoas confusas ou mal orientadas, mas enganadores intencionais, verdadeiros lobos vestidos de ovelhas que se infiltravam no meio do povo de Deus para desviar os crentes. Do passado até os dias de hoje, suas estratégias podem até variar, mas o objetivo permanece o mesmo: distorcer a verdade, espalhar dúvidas e afastar os servos de Cristo do Evangelho genuíno. Judas retrata esses falsos mestres com figuras de linguagem fortes e inesquecíveis. Manchas em vossas festas de amor, que apacentam a si mesmos. Judas 1:12. Ou seja, pessoas que deveriam cuidar e alimentar o rebanho de Deus, mas que, ao invés disso, buscam apenas seus próprios interesses e exploram os outros. Ele também os compara a nuvens sem água, que parecem prometer chuva, mas não trazem nada de útil. A estrelas errantes, que em vez de iluminar e orientar, apenas confundem e se perdem no vazio. E há árvores sem raízes, 2 vezes mortas, sem firmeza, sem fruto, incapazes de gerar vida, deixando apenas destruição em seu rastro. As advertências de Judas não são apenas metáforas poéticas, elas têm aplicação prática. Esses falsos mestres se infiltram de forma sutil, distorcendo a doutrina e aproveitando-se das fragilidades do povo. Misturam verdade com engano, na medida certa para tornar a mentira mais aceitável. E não confundem apenas os novos na fé. Até os mais maduros podem ser abalados por suas artimanhas. Mas como discernir? Judas nos direciona ao ensino já anunciado pelos apóstolos. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que já antes foram ditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas 1:17. A resposta está em permanecer firmes nas Escrituras, no que Cristo e os apóstolos ensinaram. Os falsos mestres florescem onde há falta de conhecimento da palavra, mas tropeçam diante da verdade imutável de Deus. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna.
Judas 1:20-21. A oração guiada pelo Espírito Santo é nossa linha de defesa. Fortalece a fé, mantém-nos sensíveis à voz de Deus e nos sustenta dentro da comunidade, onde há apoio e responsabilidade mútua. Além disso, Judas nos chama para uma ação prática e cheia de compaixão. Tende misericórdia de alguns que estão em dúvida, salvai outros, arrebatando-os do fogo. Judas 1:22-23. Isso significa preservar a pureza do Evangelho e, ao mesmo tempo, estender a mão aos que estão sendo enganados, equilibrando misericórdia com discernimento. Vivemos em uma era repleta de falsificações espirituais. Quantas mensagens ouvimos que soam bonitas, mas não se sustentam na verdade da Escritura? Quantas vezes aceitamos algo pela aparência, sem examinar se está de acordo com a palavra de Deus? Judas nos adverte: as ilusões mudam de forma, mas a verdade de Deus, firmada em Cristo, permanece imutável. Depois de denunciar os falsos mestres, Judas muda o tom e oferece um chamado cheio de esperança. A vida cristã não se resume a resistir ao engano, mas a avançar no crescimento espiritual. Não se trata de uma postura passiva, mas de um verdadeiro plano de batalha para permanecer firmes. O caminho está traçado: fortalecer a fé, cultivar a oração, permanecer no amor de Deus e manter o olhar fixo na eternidade. Judas nos mostra a base da resistência. Uma fé que cresce continuamente, uma vida de oração conduzida pelo Espírito, uma caminhada diária enraizada no amor de Deus e uma esperança constante na promessa da vida eterna. Esse é o alicerce que sustenta os crentes em qualquer geração. Edificar a fé não acontece por acaso. É fruto de dedicação, disciplina e do uso dos fundamentos corretos. A palavra de Deus é o alicerce sólido em meio a um mundo cheio de ideias instáveis e passageiras. E assim como nenhuma construção é levantada por uma única pessoa, o crescimento espiritual também precisa da comunidade. Irmãos que fortalecem, corrigem e encorajam uns aos outros. Crescer na fé vai muito além de receber informações. Requer envolvimento ativo com a verdade, disposição para questionar, buscar entendimento e colocar em prática o que se aprende. Cada oração feita, cada passo de obediência, cada lição assimilada funciona como um tijolo acrescentado à estrutura, tornando-a mais firme. Essa edificação constante é vital em um tempo em que somos bombardeados por dúvidas, pressões e tentações de comprometer a verdade. Orar não é apenas um ritual, é o fôlego da fé. Orar no Espírito significa ser guiado, fortalecido e alinhado à vontade de Deus pelo próprio Espírito Santo. A oração deixa de ser uma tarefa e se torna comunhão viva, o lugar onde batalhas são travadas, medos silenciados e forças renovadas. Permanecer no amor de Deus não significa conquistar esse amor, mas escolher não se afastar dele. Amor e obediência caminham lado a lado. A adoração nos aprofunda, a gratidão nos ancora na fidelidade divina. Quando a dúvida aparecer, a certeza do amor de Deus será o nosso porto seguro. Esperar a misericórdia de Jesus para a vida eterna não é passividade, mas esperança ativa. Viver conscientes de que este mundo não é meu lar, minhas provações não são o fim. Essa esperança molda a forma como vivemos hoje. E Judas amplia esse chamado. Além de permanecer firmes, precisamos resgatar. Compadecei-vos dos que estão em dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Judas 1:22-23. Edificar a fé nos capacita não apenas a resistir, mas também a encorajar e salvar outros, como alguém que corre para tirar pessoas de um prédio em chamas.
Não basta sobreviver ao fogo, é preciso conduzir outros à segurança da verdade. Cada oração feita, cada ato de obediência, cada verdade abraçada nos torna mais firmes no Evangelho. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, Judas 1:24. Você atenderá a esse chamado, edificando-se, orando no Espírito e permanecendo no amor de Deus enquanto espera a vida eterna. A seguir, Judas nos leva ao horizonte final, o juízo. A justiça de Deus é certa, absoluta e perfeita. Ele ancora isso nas palavras de Enoque e na linguagem profética. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo e convencer a todos os ímpios. Judas 1:14-15. Não se trata de um talvez, mas de um encontro marcado. O céu se abrirá, os santos virão com o Senhor, nada ficará oculto. O juízo atingirá os que rejeitam a autoridade de Deus, os falsos mestres que corrompem a verdade e os escarnecedores que seguem seus desejos. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Judas 1:16. Não é apenas sobre atitudes externas, mas sobre o coração. Orgulho, rebelião e egoísmo também estão diante do olhar de Deus. Mas para os que creem, o juízo não é motivo de medo, e sim de esperança, pois o mal não terá a última palavra. A justiça de Deus corrigirá toda injustiça, curará as feridas e enxugará cada lágrima. Diante dessa verdade, somos chamados a viver com graça e compaixão, lembrando o apelo das Escrituras. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Judas 1:22-23. Quando vivemos com os olhos voltados para o céu, nossas prioridades se transformam. Deixamos de investir no que é passageiro e passamos a valorizar o que é eterno. A fé que nos sustenta, o amor que nos move, e a obediência que nos aproxima de Deus. Assim, o juízo final não é apenas uma ideia teológica distante, mas uma realidade que molda nosso presente. Você está preparado para se apresentar diante de Deus, tendo sua vida refletido seu amor e sua verdade? Está alcançando aqueles que ainda precisam ouvir o Evangelho antes que seja tarde? O chamado de Judas é urgente, mas cheio de esperança. O mesmo Deus que julga o pecado oferece salvação em Cristo. Enquanto esperamos pela justiça divina, sejamos um povo marcado pela misericórdia, pela verdade e pela fé inabalável. E Judas encerra com uma doxologia gloriosa, desviando nosso olhar do caos e fixando-o no poder eterno de Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com grande alegria, imaculados diante da sua glória. Judas 1:24. Em meio aos perigos, falsos mestres, engano espiritual, tentações, Judas nos aponta para aquele que realmente nos sustém. Não é nossa força que nos mantém de pé, mas o poder de Deus. Ele não só nos preserva, como nos promete apresentar diante de sua glória sem mancha, com alegria, não vergonha. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e autoridade, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Judas 1:25. Cada palavra dessa doxologia confirma seu reinado eterno. O Deus que criou o universo com sua voz, nos guarda com suas mãos. Sua autoridade não tem limite de tempo. Existia antes da criação, governa o presente e continuará para todo sempre. Essa declaração final nos traz confiança. Deus é poderoso para nos sustentar. Propósito, estamos sendo preparados para sua presença?
e alegria, mesmo em meio às lutas. Ele trabalha para a sua glória e nosso bem. Não é apenas o fechamento de uma carta, é um convite a se unir ao cântico eterno, proclamando a grandeza de Deus em todas as circunstâncias. Suas promessas são inabaláveis. Seu compromisso de nos guardar é infalível. Ao concluir esta jornada pelo livro de Judas, pare por um instante e reflita. Você tem permitido que o poder de Deus o fortaleça na batalha da fé? Tem permanecido firme na verdade e demonstrado misericórdia aos que tropeçam no caminho? Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa ser lembrado do amor e da esperança que há em Cristo. Deixe também nos comentários o que o Espírito Santo ministrou à sua vida através deste estudo. Será uma alegria aprender com você e ver como Deus tem falado a cada coração. Que o Senhor renove sua fé, o encha de coragem e o conduza em paz. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e nos vemos no próximo vídeo.